Chegamos, enfim, na nossa última aula dessa série Gestalt Terapia do Zero. Quero te dizer que foi um prazer estar aqui com você, mas ainda temos conteúdo nessa aula de hoje, que é o capítulo 6, Filosofias de Base do Conceito de Pessoa, que na minha edição começa na página 77. Então vamos falar de humanismo, fenomenologia e existencialismo. Um dado importante que a gente já tem logo no início é que o humanismo, segundo as informações históricas, ele inicia lá nos séculos 13 e 14 e vai se estabilizar no século 15 e 16. Antes desse tempo, nós vivíamos, enquanto humanidade, um período chamado de Idade Média, ou também nessa Idade Média, o teocentrismo, né? Então, nós tínhamos um contexto na época de um mundo em que tudo girava em torno da figura central de Deus, tá? Então, aqui não vamos entrar muito nas questões da religiosidade, mas a gente tinha um pensamento lá atrás religioso em que Deus era o centro, que tudo, o mundo, né, as pessoas nesse mundo tinham pecados para serem purificados, enfim, todo aquele contexto religioso da época, né? E aí o humanismo ele surge nesse tempo como um resgate do ser humano. Na página 78, no terceiro parágrafo, vai estar escrito assim: o humanismo recoloca Deus e o homem em seus devidos lugares, bem na linha da sentença de Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós resgatamos a origem do ser humano como tendo potencialidades, como tendo também as suas próprias capacidades, escolhas e também liberdade. No parágrafo seguinte, está assim: de certo modo, através do humanismo, o homem recupera sua origem, sua natureza, seu destino, mutilados por uma visão religiosa dogmática e autoritária do ser humano, visto como vítima de um eterno pecado a ser punido e expiado. Ou seja, nós tiramos o ser humano desse lugar de falho, né, nesse lugar de dependente de um Deus que poderia ou não perdoá-lo pelos seus pecados, pelos seus erros, e colocamos de novo num homem que é livre para pensar, um homem que é livre para escolher, né? Um ser humano que é livre para escolher, e também que não é igual a todo mundo, né? É um ser humano que tem a sua diversidade, a sua singularidade, tá? Na página 79, o professor Jorge ele resume na abordagem gestáltica a visão que se tem sobre a pessoa nesse ponto de vista. Então, no terceiro parágrafo, a abordagem gestáltica vê a pessoa como sendo do mundo, pertencendo ao universo, não como um ser isolado, mas formado com o mundo, uma única realidade, pessoa-mundo, uma intra-relação cosmológica, vivendo em sintonia relacional, sem que perca cada uma a sua singularidade constitutiva. Ou seja, somos nós também realidades, né? Somos seres como um microcosmo dentro desse macrocosmo que é o universo. Então, nós estamos na relação com esse universo. Quando ele diz universo, ele também está falando das estrelas, dos planetas, mas ele também está falando desse mundo aqui onde nós respiramos, nos alimentamos, nos movemos, né? Então, tudo que está à nossa volta é esse universo, é esse mundo, tá? Então, esse mundo, junto com quem eu sou, com como eu me experimento, como eu sei aquilo que eu vivo, assim como eu dou sentido para as coisas, eu formo uma única coisa, uma unidade entre eu e o mundo, tá? Nesse mundo. E aí, na sequência, na página 80, ele começa a trazer quatro princípios, né, que ele cita de um outro autor, para falar dessa base humanista, tá? O primeiro princípio é o reconhecimento da totalidade do ser humano como se formado de alma e corpo e destinado como ser formado de alma e corpo e destinado a viver no mundo e a dominá-lo, né? Olha que afirmação interessante. Ele disseca isso em três aspectos. Primeiro, o homem é uma totalidade de alma e corpo, isso nós já conversamos em outras aulas, mas retornamos aqui. Não tem uma separação corpo e alma, é uma coisa só, é corpo tracinho alma, corpo alma, não tem a separação dentre aquela visão que a gente tem em outras abordagens, por exemplo, de que a cabeça, o pensamento é uma coisa, a alma é outra coisa, o corpo é outra ainda. Não, é tudo uma coisa só para a gestalterapia. O homem está, né, o segundo item aqui, letra B, na página 81, o homem está destinado a viver no mundo. E isso é interessante, porque quando ele fala aqui, ele faz até uma reflexão sobre o ser destinado. Não é que é uma coisa que nos coloca numa obrigação de estar aqui. A verdade é que, do ponto de vista
vista da gestalterapia, nós pertencemos a esse lugar. Ou seja, nós não fomos postos aqui, nós somos parte da evolução desse universo. Assim como nós somos compostos de elementos que em algum momento também estavam nesse universo, nessa natureza. Também, outro dia até vi um vídeo que talvez exemplifique isso de uma maneira muito interessante, que a água no planeta ela é renovada. Né? Não existe criação de água nova, a água é renovada. Então, talvez hoje, lá, pegando um copo d'água para se hidratar, você possa estar tomando moléculas que em algum momento já estiveram dentro de um dinossauro, né? Interessante essa metáfora, pensar assim, que a água é renovável, né? E que nós pertencemos a esse universo. Esse momento existencial em que existe essa humanidade, nós somos também frutos de todo esse universo, desse cosmos, né? Então nós pertencemos ao universo. E é aí que ele traz a crítica, né? No item C. Estamos destinados a viver neste mundo e a dominá-lo. Dominar o universo? Mas como? Somos a gota d'água do oceano. Aí no item 2 temos o reconhecimento da historicidade do ser humano, de seus vínculos com o passado, que por um lado servem para uni-lo a esse passado e por outro lado para distingui-lo dele. Como nós já conversamos, nós temos memória, temos uma história de vida, e isso é valorizado também aqui pelo humanismo. Ele diz aqui. Somos, na verdade, na página 82, último parágrafo, somos, na verdade, uma unidade temporoespacial, constituída de passado, presente e futuro, vivendo como figura um imenso presente, que, por sua vez, é feito de ontem, de hoje e de amanhã, né? Então, é um processo em que nós vivemos a nossa história de vida, nós nos percebemos diferentes dos outros, e únicos dentro desse caminho. No item 3 vem o reconhecimento do valor humano das letras clássicas, e é por esse aspecto que o humanismo tem esse nome. Letras clássicas ele faz referência à Grécia Antiga, né, a filosofia clássica, e também ao humanismo ele remete a essa filosofia, né? Então, que lá atrás essa filosofia grega tinha um ponto de vista da pessoa, né, como centro, e também que essa pessoa ela estava centrada, por sua vez, na sua própria experiência, na relação com o mundo, na ética, né, na estética também, ou seja, em como a pessoa percebe o mundo, que significado ela dava para o mundo e de que forma ela vê a beleza desse mundo, tá? E no item 4 o reconhecimento da naturalidade do ser humano, para quem o reconhecimento da natureza não é uma distração imperdoável ou um pecado, mas um elemento indispensável da vida e do sucesso, né? É interessante esse trecho trazer para a gente um conceito gestáltico, né? Que toda pessoa foge a toda e qualquer dicotomia. Então a gente não vai ter alma e corpo certo e errado, né? Nesse ponto aqui, o humanismo ele está nos convidando a sair daquela visão do pecado, né? De que tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas, que traz para nós um resgate da subjetividade de cada ser humano. Então, não são as regras externas que dizem é certo ou errado, né? Mas você, na sua experiência, na sua subjetividade, vai fazendo escolhas ao longo da vida. E não cabe a nós, como gestalterapeutas, apontarmos ou dizermos o que é certo ou o que é errado. Nós somos observadores e acompanhamos o cliente naquele processo dele. Uma vez me perguntaram numas aulas, né? Como é que faz quando o cliente chega e mente para a gente, né? E às vezes a gente percebe sim que o cliente está mentindo, mas aí eu pergunto de volta, né? Para que fazer alguma coisa com isso, né? Para que você olhar para essa pessoa e dizer que ela está mentindo? Por mais que seja de fato uma mentira, a gente precisa entender que naquele momento talvez ela seja necessária. É a forma como a pessoa está dando conta de se comunicar com você naquele momento. E assim nós respeitamos as condições que aquele cliente tem, que aquela pessoa tem para lidar com os seus desafios, os seus conflitos, as questões que precisam de solução, né? Na página 84, ele vai dizer lá no primeiro parágrafo: submetida ao longo dos anos às mais diversas culturas, fruto de uma visão religiosa de mundo baseada no certo e no errado, na subjetividade e na intencionalidade das pessoas, sobretudo daquelas que se sentiam ou se sentem donas da moral, né? Ou seja, aquelas pessoas que diziam em nome de Deus exatamente o que é que Deus pensa, fala e acha sobre essa humanidade, né? Então, por muito tempo estava centrado nesse tipo de pessoas, e aí nós tiramos, o humanismo tira esse ser humano dessa condição
E aí normatiza, né? Traz, aliás, afasta de uma normatização do sentir, do pensar, e traz essa liberdade, né? E aí no terceiro parágrafo a gente tem uma definição gestáltica, né? Então, isto posto, o conceito gestáltico de pessoa foge a toda e qualquer dicotomia, porque enraizado no olhar fenomenológico, que simplesmente vê o visto, né? Ou seja, aquilo que é, da forma como é, o fenômeno se apresenta, salta aos seus olhos sem interpretar, encontra-se com a própria realidade a partir de uma experiência e de uma vivência que integram pessoa-mundo a partir do que de mais positivo a realidade contém. E aí, para fechar, na última linha, o sentido das coisas, entretanto, jamais está pronto. É sempre uma construção pessoal, ou seja, o humanismo nos resgata daquele ponto de vista de algo imposto, que nos coloca condições de certo e errado, que norteiam a nossa subjetividade, que normatiza como nós podemos sentir, né? E hoje a gente não se engane, ainda tem um pouco disso em alguns lugares e não é nem por religião. Por exemplo, pessoas que dizem, tem emoções negativas e emoções positivas, vamos esquecer um pouquinho essa qualificação das emoções, porque olhando para o ser humano, é natural que você também aí, como humano, sinta raiva, sinta tristeza, e isso não significa que é algo negativo, né? Cada emoção tem o seu propósito, a sua intencionalidade, tem o seu valor e importância dentro da sua experiência. Então, nós precisamos trazer ainda mais esse humanismo para a nossa realidade atual de consultório, olhando para aquele ser humano como único, diverso dos demais, em que a sua subjetividade precisa ser valorizada e muitas vezes também ter uma retirada dessa pessoa daquele lugar onde ela foi colocada pelas condições sociais, pelas situações familiares, muitas vezes, e também religiosas, em que ela possa se sentir menos do que realmente ela é, né? Então, o humanismo resgata esse ser humano como cheio de potencial a ser desenvolvido e com a liberdade de escolha, e aí nós seguimos para a fenomenologia, tá bom? Eu me considero um pouco suspeito para falar da fenomenologia, porque eu gosto muito desse assunto. É também uma metodologia que eu utilizei na minha pesquisa de mestrado. Durante todo o meu mestrado, eu trabalhei com a fenomenologia. Então, é uma leitura que é muito gostosa para mim, muito prazerosa, e eu gostaria de trazer alguns pontos, inclusive, da prática clínica com o método fenomenológico para você, de uma maneira que você também possa melhorar aí, aprimorar as suas percepções sobre manejo clínico em Gestalt terapia. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a fenomenologia, ela vai além, ela transcende o que nós podemos chamar de filosofia. Ela se torna uma filosofia operacionalizada, ou seja, é uma filosofia que se transforma em método ou metodologia, seja para o trabalho científico, seja para o nosso trabalho clínico também. Eu vou trazer alguns trechos dessas três principais citações que o professor Jorge deixa na página 85. Então, na primeira, fenomenologia, só acontece no compromisso vivo de alguém que a torna presente. Ou seja, a fenomenologia vai demandar de você a presença, de você estar diante do fenômeno a ser observado. Inclusive, fenômeno é tudo aquilo que chega à sua percepção consciente, aquilo que salta aos olhos, aquilo que te toca, aquilo que você percebe do mundo. Então, o fenômeno é praticamente tudo que você está tendo contato ou consciência nesse momento. Na segunda citação, a fenomenologia é para nós uma atitude, ou seja, também é uma maneira de estar diante desse fenômeno. Então, além de você ter uma presença, você também tem uma atitude fenomenológica, que também nós podemos dizer que é uma atitude em que nós suspendemos muito dos nossos valores e preconceitos para que nós possamos ver o fenômeno tal como ele é, tal como ele se apresenta para nós e não como nós o interpretamos ou achamos que ele tem que ser. Entenda esse fenômeno também como seu cliente, tá? Às vezes você está aí tendo várias teorias para explicar o seu cliente, quando na realidade a gestalterapia te convida a deixar isso no fundo e olhar para o cliente tal como ele se apresenta para você. Na terceira citação, fala que é uma filosofia transcendental que coloca entre parênteses para se compreendê-las as afirmações da atitude mental. Interessante isso. Colocar entre parênteses é suspender, suspensão de valores.
suspensão de ideias, suspensão de teorias, suspensão de preconceitos, ou como o professor coloca aqui, pré-juízos, né? Tudo aquilo que antecede qualquer compreensão ou percepção de um fenômeno, isso tudo precisa ser suspenso. É óbvio que nem tudo vai ser suspenso. Então, quando a gente fala de epoquê, né, a palavrinha epoquê, ou suspensão de valores, ou atitude fenomenológica, nós estamos falando de um treino, de um exercício, que não necessariamente vai acontecer 100%. E a própria fenomenologia já compreende isso, até porque o mundo, tal como nós o conhecemos, é restrito à nossa percepção. O mundo ele é muito maior do que a nossa percepção. Por isso, nós sabemos também que até no ato de você utilizar a fenomenologia, tem muitas coisas que não vão sair de você de forma suspensa, como, por exemplo, a sua memória, né? Você precisa dela para estar falando, lembrar das palavras, de fazer as perguntas, o seu raciocínio que vai conectando as informações que vão chegando das perguntas que você fez, né? Para você poder aprofundar aquele conteúdo com o seu cliente. Então, essas informações técnicas, por exemplo, elas precisam estar com você durante um atendimento. O que não vai ser interessante é o preconceito, as ideias, as teorias que você está tentando utilizar para justificar ou explicar aquilo que acontece com o seu cliente, né? Então, nós deixamos que o cliente seja ele na nossa frente, independente de diagnósticos, embora a gestalterapia trabalhe com uma compreensão diagnóstica, tá? Que é assunto para um outro momento. E aí ele vai dizer na página 85 que os principais temas da fenomenologia são o retorno às coisas mesmas, a redução fenomenológica e a intencionalidade. E na página 86, que a fenomenologia, ao mesmo tempo em que é um método, é uma maneira de ser, uma maneira de se obter a realidade. Então, veja só, esse mundo inteiro que nós estamos pensando aqui no conceito de mundo, e a pessoa que está nesse mundo, em relação com esse mundo, essa pessoa que nasce desse mundo, ou seja, nós pertencemos a esse mundo. Olhando para o mundo, nós trazemos questionamentos. Então, a fenomenologia, além de ser um método, é uma maneira de ser, uma maneira de se obter a realidade. Por meio das perguntas fenomenológicas, você chega na realidade, né? Ou pelo menos o mais próximo possível daquela realidade, ou da realidade tal como ela é compreendida pelo seu cliente, tá? Então, o que são esses conceitos? Nós vamos nos aprofundar também ao longo desse momento do texto, tá certo? Eu até diria assim, que ao utilizar a fenomenologia, nós não estamos tentando ver naquele cliente uma teoria. Ou seja, eu não estou tentando ver a depressão, eu não estou tentando ver a introjeção, eu não estou tentando ver a confluência, embora elas saltem aos olhos e apareçam, talvez em uma sessão, em algum momento, só que eu estou tentando encontrar a pessoa. Como é que essa pessoa vivencia uma experiência depressiva? Como é que essa pessoa utiliza a introjeção no seu dia a dia? Então, é nesse caminho que nós vamos pensar a fenomenologia, tá certo? Ah, ele traz aqui na página 89, né, uma citação, aliás, ele traz um texto aqui no primeiro parágrafo. Se a vida fosse um problema, talvez fosse mais fácil enfrentá-lo. Mas a vida não é um problema, é um mistério. E quando estamos no campo do mistério, parece que nos restam poucas saídas. Ou curvamo-nos diante de sua magnitude, ou transcendemo-lo. Só que aí, lá embaixo, na última linha do texto, ele vai dizer: a fenomenologia, porém, nos aponta consistentemente uma terceira via. E olha só que interessante. Qual é essa terceira via? A resposta está na página 90, após a citação, né? No primeiro parágrafo, após a citação que ele coloca, né? A fenomenologia não lida com mistérios, lida com dados, com fatos, com acontecimentos. Ela não propõe a essência pronta das coisas ou de coisas, mas afirma que essa essência deve ser encontrada através da experiência vivida aqui, agora, e como tal, descrita pelo método da redução fenomenológica. Ou seja, a regra para lidar com a evidência é que o dado seja potencialmente
revelável, intuível e, consequentemente, experienciável. Então, nós estamos falando que a fenomenologia, diante dos mistérios, na verdade, nós estamos procurando fatos, experiências, as coisas tal como elas acontecem, e principalmente como elas acontecem na percepção do cliente, né? Isso na terapia é uma forma da gente pensar a fenomenologia, tá certo? E aí, para resumir, né, ele vai trazer aqui na página 92, talvez todas as nossas reflexões possam ser resumidas em uma frase. Fenomenologia é a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, sem levar em conta sua gênese psicológica e as explicações causais do cientista. E aí ele explica essa afirmação na página seguinte, falando que a descrição direta de nossa experiência é, diz respeito, né, a ter-se ao que você vê, simplesmente tal como aquilo está acontecendo e aparecendo para você. Que sem levar em conta a gênese psicológica ou sem levar em conta as explicações causais do cientista, é partir de um princípio de que, nesse momento, da forma como o cliente traz, nós vamos buscar uma compreensão e não uma explicação, uma gênese psicológica, uma causa e um efeito. Ah, porque aconteceu no passado, isso está hoje causando ou tornando você algo por conta dessa ação que aconteceu. Isso aqui, dentro da Gestalt terapia, a gente pensa o seguinte: se algo aconteceu lá atrás, que você está atribuindo, né, a essa situação lá de trás, o que você vive hoje ou como você é hoje, você está esquecendo de alguma coisa, que entre lá e aqui aconteceram muitas coisas, tá? Então, não tem como você dizer que um único fato lá do passado é causa de algo que acontece nesse momento. Podem ter situações inacabadas, que precisam ser atualizadas, mas nós não vamos ver as situações inacabadas como algo que faça você ser, que determine você de alguma maneira, mas sim como uma pendência que precisa encontrar um sentido. E o sentido, por excelência, é o trabalho que nós vamos fazer com a fenomenologia, tá? Então, na página 95, nós começamos com os principais conceitos da fenomenologia. Então, retorno às coisas mesmas. O que que é isso, né? Retornar às coisas mesmas é voltar àquilo que é, da forma como é, né? Então, isso é muito filosófico. E ele diz assim: é sair vivencialmente da posição eu sei para a posição eu não sei, né? Veja que interessante. É voltar a um ponto de partida. Quando você começa a atender uma pessoa numa sessão específica, a pessoa pode trazer a semana dela, como aconteceu a semana, ela pode comentar sobre o clima, ela pode falar sobre uma experiência que ela teve, depois ela entrar em outro assunto, e quando você vê, o seu cliente já passou por três, quatro temas ali logo no início da sessão, mas a sessão ainda não desenrolou. Ou seja, quando nós olhamos para isso, nós podemos perguntar para o cliente: o que é que você gostaria de trazer para a terapia hoje? Ou, dentre esses assuntos, qual deles você gostaria de se aprofundar? Vamos retornar às coisas mesmas, porque nós estamos na posição do eu sei, ou seja, eu sei o que aconteceu, né? O cliente sabe o que aconteceu com ele. Mas, se ao definir um tema e nós aprofundarmos, ele vai se descobrindo como alguém que não sabe. Ou melhor, se a gente puder trocar isso, eu pessoalmente diria, além de não saber, na verdade ele não percebeu ou não fez conexões, ou não fez aquilo que é o trabalho terapêutico, ajudando a encontrar sentidos naquilo que aconteceu. Então, ele sabe o que aconteceu, mas nem sempre ele vai saber com clareza como que isso está trazendo para ele uma experiência de sofrimento, tá? Então, é mais sobre como você vê, né? O que que você vê. Então, o cliente, o que ele vê e como que ele vê essa situação, coisa, pessoa, objeto, tudo aquilo que está vivendo no mundo. Então, falar de retorno às coisas mesmas é estar em torno da pergunta do o quê. Entenda, essa sequência de perguntas do método fenomenológico, algumas pessoas me trazem essa questão. Como é que eu faço, né? Porque eu tenho que começar por essa, seguir por aquela e terminar na outra? Não, não necessariamente. As perguntas apenas vão
sendo ajustadas à fala que o cliente traz. Se dentro da fala dele você sente que ele pode descrever melhor, você vai fazer uma pergunta para que ele descreva. Se você acredita ainda, olhando para aquilo que o cliente está dizendo, que até para você ainda não ficou claro o que é que ele está dizendo, você pode voltar às perguntas do o quê. Então, deixa essa liberdade, essa intuição, que a gente pode chamar assim, fluir durante os atendimentos. Só lembre que as perguntas fenomenológicas, elas sempre vão caminhar para uma descrição. Seguindo na redução fenomenológica, nós estamos falando de duas coisas, né? A redução fenomenológica como uma descrição mais apurada do fenômeno e também como um processo de praticar aquela epoquê, né? Aquela suspensão de valores de juízo, tá? Na página 97, no último parágrafo, ele vai dizer: em verdade, convivemos com dois movimentos básicos que terminam por nos levar aparentemente a lugares opostos. De um lado, examinar, analisar existencialmente na coisa em si, tudo que encerra de quantidades, e de outro lado, analisar no em si da coisa, tudo que encerra em qualidades, né? Quando ele fala coisa em si, ele está falando da realidade objetiva, né? Aquela realidade que você consegue quantificar, né? Aquela mensuração, por exemplo, de um comportamento repetitivo, né? Isso seria algo mais objetivo, que não é o nosso objeto aqui de estudo. O em si da coisa, né, é aquilo que se apresenta como qualidade, aquilo que se apresenta, aquele fenômeno que se apresenta à nossa experiência e como que nós percebemos esse fenômeno e qual é a qualidade dele, sabe? Nomear o fenômeno e dar qualidade, né? É algo agradável, desagradável, aquilo te traz uma experiência, te traz uma memória, como é a vivência com o fenômeno que acontece. Então, a redução fenomenológica é um convite a se fazer as perguntas que podem se iniciar com como. Descreva para mim, né? Como é que essa situação que você trouxe, esse tema que você escolheu, está é, se conectando com o tema X, Y, Z, né? Como é que é isso para você? Como você se sentiu? Como você percebe o seu corpo nesse momento enquanto me relata essa experiência? Então, nós estamos nos aprofundando dentro da percepção da pessoa e ela é que vai fazer a descrição, não somos nós, né? É o cliente que faz a própria descrição. Olha só, na página 98, também no último parágrafo, isenção cognitiva com relação à coisa em observação é impossível. Não temos como não pensar diante do objeto observado. Não obstante, temos de suspender nosso juízo ou passar diante da coisa sem ouvi-la, sem escutá-la, sem senti-la. Ou seja, se você fechar todos os seus sentidos, aí você suspende todos esses pensamentos sobre aquela coisa, mas também não tem interação, né? Não tem percepção, não tem nada que chegue a você. Então, o pensamento ele vai estar ali. Então, como eu disse, a suspensão de valores, de juízos, é um exercício, né? É um treino, é um exercício a ser praticado, mesmo que a gente saiba que não vai ser 100%, tá? Por isso que ele vai dizer na página 99, lá no primeiro parágrafo, mas podemos, como método, não usar nada do que já sabemos para compreendê-la. Eu sei que o que está acontecendo com o meu cliente é um fenômeno, eu posso ter teorias que expliquem aquilo, mas eu vou conscientemente evitar usar essas teorias para que o cliente me diga do ponto de vista dele o que é que está acontecendo e como que está acontecendo, tá certo? E por último, na página 100, temos a intencionalidade. E eu vou trazer um trecho aqui da página 101, no primeiro parágrafo. Quando dizemos que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, estamos dizendo que ela não opera no nada, no vazio, mas que é altamente significativa enquanto produtora da palavra plena, criadora de significado. Ou seja, intencionalidade tem a ver com sentido. Dar sentido às coisas, dar sentido ao que acontece, né? A intencionalidade também tem aqui filosoficamente naquele conceito de que toda consciência é consciência de alguma coisa. Nada chega à sua percepção consciente, como diz aqui na página 101, no último parágrafo. Em outras palavras, nada vai ao intelecto sem passar antes pelos sentidos. E essa unidade do mundo na consciência permite-nos saber que a produção do intelecto não opera no vazio. Nós não estamos trabalhando no vazio, né?
Há conteúdo, há algo que acontece. E a consciência capta isso por meio da percepção, por meio dos sentidos. Tanto a minha percepção do cliente, quando eu vejo ele ali fazendo gestos, né, microexpressões faciais, o tom de voz, o ritmo, tudo isso chega para a minha consciência através dos meus sentidos. Então, o corpo do terapeuta é fundamental no processo também, né? Já que a pessoa pode estar falando de um assunto específico e fazer um gesto que te chama a atenção. Olha, fulano, eu percebi que você fez um gesto enquanto falava disso. O que aconteceu? O que aconteceu? Como que esse gesto se relaciona ou diz algo sobre esse assunto, ou o contrário, né? O que esse assunto diz sobre esse gesto que você fez, né? Como se relacionam? Ou seja, estamos tentando descrever para chegar em uma percepção mais clara e aí encontrar o sentido. O sentido ele vai ser um convite a fazer a pergunta do para quê, do a que serve, né? Então, assim, depois de ter descrito, e chegado a uma conclusão, ou talvez uma percepção mais clara do fenômeno, daquilo que aconteceu, você pode perguntar para o cliente: o que que você aprendeu com isso? O que que isso conversa com você hoje? A que serve isso na sua vida? Para que que isso aconteceu, né? Qual a serventia disso para você? Ou seja, qual é o sentido, a intencionalidade? Veja só o que ele vai trazer de citação do Forghieri, né? Na página 102. A intencionalidade é existencialmente o ato de atribuir um sentido. É ela que unifica consciência e objeto, sujeito e mundo. Aqui, o professor Jorge vai trazer que esse pensamento fecha uma grande gestalt, que é o ponto de vista dele sobre o conceito de mundo e de pessoa, já que ele traz para nós uma percepção de que o mundo já existe e nós somos frutos desse mundo, nós pertencemos a esse mundo. E é nessa relação com o mundo que nós vamos nos constituindo, nós vamos nos tornando pessoas. Então, a intencionalidade é o ato de atribuir um sentido, e é ela que unifica o sujeito que está olhando para o mundo, interagindo com o mundo e o próprio mundo. Então, essa presença no mundo, ela só é possível porque eu estou encontrando sentidos aqui. E quantos, né, não chegam no consultório com crise existencial, com falta de sentido, e aí vem para o terapeuta certo, porque a gestalterapia tem como proposta utilizar o método fenomenológico, que no fim das contas conduz a um sentido. Veja que interessante, né? Então, na página 103, tem uma citação do Merleau-Ponty: o sentido surge de nossa relação com o mundo e com os outros, né? Ou seja, nós vamos dando sentido às coisas que nós vivemos. Esses sentidos podem mudar, não são fixos, né? O ser humano está sempre em constante mudança, assim como o mundo. Então, a fenomenologia traz essa proposta, tá? Na página 104, para a gente fechar a fenomenologia. Isto posto, o retorno à coisa mesma, a redução fenomenológica e a intencionalidade são instrumentos naturais de perceber, de aprender e de solucionar problemas próprios do ser humano. Perceber o que acontece, encontrar ali na descrição um aprendizado sobre aquilo, um sentido, e quem sabe dessa maneira a pessoa possa também encontrar uma solução para os problemas que ela traz. E aí nós vamos seguir agora com o existencialismo. O existencialismo ele vem completar então o conceito de pessoa na Gestalt terapia, nos trazendo algo que eu acredito ser fundamental: olhar para a pessoa como alguém, como uma pessoa que é concreta. Na página 105, o professor Jorge escreve no quarto parágrafo: o existencialismo considera a pessoa em ação, com seus sentimentos concretos, suas angústias, dores e buscas, anseios e satisfações. Ou seja, não estamos falando da pessoa como uma ideia, mas como algo concreto, existente, real no aqui e agora. Não é uma abstração pensar o conceito de pessoa, porque o existencialismo nos coloca essa condição de olhar para a pessoa tal como ela existe, como ela vivencia, experiencia a própria vida, a própria realidade. Na sequência, no próximo parágrafo, ele diz: a existência, portanto, é a pessoa no mundo, pessoa que se expressa através de sua singularidade, seus sentidos e sua subjetividade. Isso é muito importante, porque nós estamos falando, então, o conceito de existência. A existência, ela é existência
pela pessoa estar no mundo e fazendo algo com isso. Em algum momento, o professor vai trazer uma comparação que eu acho bem interessante. Ele fala que as plantas, os animais, eles vivem, o ser humano existe, né? Já que nós, como pessoas, podemos dar sentido à nossa existência, nós passamos por uma experiência muito diferente do reino animal, do reino vegetal, né? Então, tudo tem vida, mas o ser humano, além de vida, também existe, tem uma existência, ou seja, uma relação com o mundo que passa inevitavelmente pela sua percepção e também pelos sentidos que ele atribui, pela sua subjetividade nesse mundo, né? No último parágrafo da página 105, são as duas últimas linhas da página, tentando visualizar o que estou dizendo, digo que a existência é a pessoa enquanto existente. Quando olhamos para uma pessoa, vemos a existência acontecendo nela. A pessoa é a própria expressão de sua existência, da sua e de mais ninguém. Olha só como é importante pensarmos nessa existência como singular também. Existir é absolutamente singular, individual e único. Existir é diferente de viver. E aí vem o exemplo que eu estava citando. As plantas, os animais vivem, mas existir ou existência está reservada aos humanos, porque existir é criar significados e expressá-los ao longo da vida em ação na subjetividade. Esses significados que podem ir também se modificando ao longo da vida. Então, não tem um significado fechado, único, definitivo. Na medida em que nós vamos avançando, né, no tempo, nós vamos aprendendo coisas novas, nós vamos descobrindo coisas novas sobre a nossa própria subjetividade, nós vamos dando outros sentidos. Quantas pessoas ao longo da vida mudam de carreira, mudam de religião, né? Mudam de cidade, de cultura e vão descobrindo novas formas de se expressar, de se comunicar, de estar no mundo. O quanto essa subjetividade vai sendo construída e nunca está fechada, ela nunca está finalizada, né? É algo que está sempre em ação. O ser humano ele tem essa concretude. A vivência dele no mundo é a existência, né? No final da página 106, no último parágrafo, a essência do sentido da existência é que a existência se constitui continuamente, porque a pessoa é um ser de opções, definindo o que pretende ser por meio de uma perene sina, ter de escolher sempre. E essa é uma questão muito importante do existencialismo. Nós estamos, entre aspas, como diria Sartre, aí, condenados à liberdade, e essa liberdade envolve escolhas. E claro, se nós escolhemos, estamos dizendo sim para um caminho, não para outro caminho. E por isso mesmo, quando nós escolhemos, também precisamos aprender a nos responsabilizar por essas escolhas. Por isso que na Gestalt terapia, a autorresponsabilidade é um tema que sempre surge ao longo dos processos terapêuticos. É comum que nós encontremos pessoas que terceirizem a responsabilidade, dizendo que a vida está como está, ou os conflitos existem, por conta de outras pessoas, de outros fatos ou outras situações, mas ela está ali, né? Ela está ali e ela pode escolher, mesmo que às vezes a escolha pareça ser limitada. O que é limitado, talvez, naquele momento, seja a criatividade de pensar em novas rotas, em outras alternativas. Sempre é possível ampliar, né? Enquanto nós estamos focados em sim e não, ou em um ou dois tipos, né, de alternativas, ainda nós não estamos vendo em perspectiva, ainda estamos olhando de uma maneira muito limitada. A perspectiva nos convida a olhar para mais possibilidades e por isso mesmo a terapia é o lugar de excelência para ampliar as possibilidades de escolha, né? Então, para resumir a questão do existencialismo, na página 109 começam três itens também, assim como da fenomenologia, três pontos importantes que o professor vai trazer baseado nos autores que ele estudou, né? O primeiro é que o homem é uma realidade finita e age por conta e risco próprios, né? Estamos falando das escolhas aí novamente, né? Também estamos falando de veja só, no final da página 109, estamos afirmando que a pessoa está contida em uma realidade que, embora finita, ultrapassa sua capacidade de confronto, provocando um profundo e angustiante senso de realidade. Veja, essa concretude que nós estamos falando, essa realidade que é vivida pelo ser humano, pela pessoa,
também tem um contraponto que é a fantasia, né? Então, muitas coisas vividas dentro desse universo imaginativo da fantasia, quando entra em contato com a concretude da realidade tal como ela é muito angustiante. Então, todo o processo terapêutico ele precisa ser respeitoso e, na medida do possível, de forma fluida e leve, para que esse contato com a realidade possa também ser no momento em que aquela pessoa começa a ter suporte ou condições para lidar com essa realidade. Também entendo que nenhum assunto, nenhum tema que surja ali na sessão ou que venha para a consciência, né, do cliente, não sejam temas que talvez esse seja o momento para ele de olhar um pouco mais para aquilo, mesmo que ele não se aprofunde no nível que talvez poderia, mas dentro daquele momento, dentro da limitação que talvez exista ali, é o suficiente, né? Então ele está falando aqui, né, nesse contexto do homem existencial, isto é, uma pessoa de sentido e que está no mundo a partir do significado vivido de sua relação concreta, real, organismo, meio. Ou seja, na medida em que ele vai saindo dessas fantasias, na medida em que o ser humano ele começa a diferenciar essas fantasias da realidade, começa a lidar com a realidade, ele vai para o mundo, interage com esse mundo e lida com esse aspecto concreto, né? O segundo item, na página 110, é a liberdade do homem é condicionada, finita e obstacularizada por muitas limitações que a todo momento podem torná-la estéril e fazê-la reincidir no que já foi ou já foi feito, né? Veja, ele está dizendo aqui, sujeito a todas as variáveis psicológicas e não psicológicas que afetam seu sentir, seu pensar e seu fazer e seu falar. Veja, isso que ele está trazendo como limitações, eu traduzo aqui em outras palavras como bloqueios, como congelamento, como cristalização, como aquilo que impede a pessoa de seguir um fluxo natural, né, espontâneo e criativo da vida. E quando nós falamos de bloqueios, e aí você vai encontrar alguns vídeos aqui também no Gestalt TC, que falam sobre a questão do contato, né? Quantas vezes nós nos impedimos, por exemplo, por crenças de fazer algo que talvez fosse muito importante e que fosse nos trazer um benefício, né? Então, por a crença em algo me dificulta de fazer aquilo. Isso é uma interrupção, né? Vindo ali de uma introjeção, por exemplo, né? Então, tem muitas limitações, né? Fatores psicológicos, variáveis psicológicas e não psicológicas, porque também nós precisamos pensar que o meio onde nós estamos nos coloca certas limitações, né? Esse mundo em que nós interagimos também tem as suas certas limitações, dependendo de onde estamos, existem questões até culturais e sociais que impedem. Então, dentro daquilo, dentro das condições de possibilidade que eu tenho, o que que eu escolho fazer, né? Então, nós podemos encontrar soluções e novas formas de ser. Isso está lá na página 110, no último parágrafo. Não obstante toda a fragilidade humana e toda a complexidade do que significa ser livre, o homem tem um poder extraordinário, criador, capaz de produzir transformações que se assemelham a um novo nascimento. Então, nós podemos encontrar soluções para os desafios e problemas, e encontrar novas percepções e também poder voltar a fluir, tá certo? E no terceiro item, na página 111, o homem está lançado ao mundo, no mundo, ou seja, entregue ao determinismo do mundo, que pode tornar vãs ou impossíveis suas iniciativas, tá? Então, ele diz assim, o professor traz uma metáfora que eu achei interessante. É como alguém nadando contra a correnteza de um rio. Essa é uma visão que vem muito desse existencialismo, que aí o professor Jorge ele vai contextualizando, vai trazendo outras formas de pensar, né, que nos afasta desse determinismo, tá? Então, ele diz que essas afirmações, lá no último parágrafo, precisam ser contextualizadas, porque se tomadas ao pé da letra, é como se disséssemos que existe doença e não o doente, ou seja, tem o determinismo do mundo e não a pessoa, né? Então, nós vamos modificar essa percepção entendendo lá na página 112, no segundo parágrafo, que estar lançado no mundo não significa estar entregue a um determinismo cego que anula a liberdade humana, né? Mas ser partícipe do seu processo. Ou seja, a liberdade humana, na verdade, ela vem como uma possibilidade de você estar agindo conscientemente através das suas escolhas, do sentido que você atribui à sua experiência
nessa realidade, tá? Então, não é que você é determinado por ela, mas você tem a condição de olhar para aquilo que tenta te determinar e olhar se faz sentido ou não para você seguir naquele raciocínio, tá? Então, a página 112 ainda, nós temos no quarto parágrafo, a existência sou eu e não uma palavra. A existência aqui e agora é fruto da subjetividade e da intencionalidade de cada pessoa. Confirmando isso que nós estávamos conversando aqui. A subjetividade, o modo único, a forma singular de ser, é isso que, junto com a sua intencionalidade, ou seja, o sentido que você atribui às coisas, é que faz da existência aqui e agora, né? É que faz você ser pessoa, tá? E para finalizar já o capítulo e também caminhando para o fim da nossa aula, o existencialismo na página 113, ao lidar com temas fundamentais da existência humana, como a morte, a liberdade, o tempo, a singularidade, a angústia, o desespero e o desamparo, nos remete ao verdadeiro sentido de ser pessoa e nos convoca a um permanente revisar do sentido de nossa existência e nos permite, não obstante nossa contingência humana, sentirmos-nos viventes e lutando pelo sentido humano de nós mesmos. É um parágrafo que para mim é autoexplicativo, mas a gente precisa dizer, né? Toda essa realidade que o existencialismo nos convida a olhar, como a angústia, o desespero, o desamparo, traz o verdadeiro sentido de ser pessoa, porque essa é a condição humana, né? E a partir dessa condição, é essa pessoa que chega para nós no consultório com as suas dores, com suas dificuldades, com seus sofrimentos. Então, espero que essa aula tenha conseguido esclarecer esse capítulo. Depois vem a conclusão, em que o professor faz uma revisão, né, do que ele falou aqui, e um pós-fácil, em que ele se despede de nós e traz ali as suas palavras finais. Mas, resumidamente, o que eu percebo desse final do livro é que ele diz, né, que o assunto não está fechado. A teoria não foi completada, porque sempre estamos nesse processo de mudança e que é possível ainda aprofundar cada vez mais. Então, esse foi o nosso curso Gestalt Terapia do Zero. Te agradeço por ter acompanhado essa série de vídeos até aqui, por ter aprendido e ter levado um pouco disso para a sua realidade, para a sua prática clínica, para compreender mais da nossa abordagem. E eu digo também para você que aqui no perfil nós temos muitos outros vídeos que você também pode se aprofundar ainda mais na Gestalt terapia, em outras temáticas que estão relacionadas à nossa abordagem. Essa série não foi para limitar ou fechar totalmente o tema conceito de mundo e pessoa, fenomenologia, humanismo. Não. Aqui é só para a gente estudar juntos um livro de Gestalt terapia e a partir daí também não deu para esgotar todo o livro, né? A sua leitura é fundamental. E se você quer aprender mais sobre Gestalt terapia, aqui abaixo do vídeo você já vai ter os links com os cursos que eu ofereço, com os grupos e também te convido a ir comigo lá para o Gestaltecer no Instagram. Então, no @gestaltecer, você vai ter o conteúdo semanalmente para que você possa se conectar e se aprofundar cada vez mais nessa abordagem que fala tanto ao nosso coração. Então, muito obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que estão estudando gestalterapia também, colegas, sejam profissionais ou estudantes que têm interesse por isso, divulgue essa série de vídeos e que possamos continuar gestaltecendo ou tecendo essa gestalt terapia. Um forte abraço e até a próxima.